contato com a música? Na verdade, eu cresci ouvindo rock and roll. Influência familiar, assim. Meu pai, Teu cara. pai Meu ouvia pai, ele bastante tinha coisa. uma parede na casa dele que era do chão ao teto, praticamente, cheio de CD em ordem alfabética. Isso é sonho de infância pra mim, cara. Que Pô, maneiro. não tinha MP3, né? E, pô, CD na época do meu pai era supra-sumo. Sim. Do AC/DC a ZZ Top, ou seja, A, B, C, D, passando por Black Sabbath, Iron Maiden, tudo que você pode imaginar. Então começou ali com aquele rock and roll clássico, né? Metal, aquele clássico. Metal, essas coisas assim, bem tradicionais. Né? Só que eu não caí direto nisso. Eu ouvia tudo que a galera ouvia. Funk, tinha fitinha lá do People's 2, o Encontro da Massa. Eu tinha 5 anos de idade. Aí um dia eu ouvi uma música do Raimundos na Rádio Cidade, que falava muito palavrão, eu achei maneiro. Eu fui procurar o CD, que era o do Lavô Tá Novo. Nossa, eu era viciado nesse CD. Esse CD, cara. Só que eu tinha 7 anos de idade, aí eu ficava ouvindo aquilo direto. E dali eu comecei a ir pro rock. Aí eu ouvia Raimundos, depois fui pro Baba Cósmica, tudo, né, em português, mas que só falava besteira. Baba Cósmica E Raimundos, eram as duas bandas que eu mais ouvia. E aí fui morar um metalheiro lá na rua. Eu tinha 8 anos de idade, aí passava tudo de um roqueiro na rua, tudo tatuado. O cara tinha 18 anos. Mas, isso em década de 90? Década de 90. Foi o quê? 93, 94, Não era uma coisa, tipo, muito comum você ver um cara tatuado, roqueiro, vagando por aí na década de 90, assim, né? Não. Então, o cara passava na rua, o cara era conhecido. Na verdade, eu tinha 10 anos na cidade. 10, 11 anos. E aí, um dia, eu ficava sempre ouvindo o Raimundos com meu vizinho, alto pra caralho, assim, na vizinhança e tal. Aí, um dia, o cara, ele chegou e falou assim, porra, vocês ficam ouvindo coisa aí, esses negócios aí? Eu vou trazer música boa aí pra vocês. Ah, o quê? Vou trazer metal. Aí o cara, não, beleza. Aí o cara deixou com a gente CD de Sepultura. Queria evangelizar vocês, né? Exatamente. E os caras eram mó problemáticos, mas assim, no início os caras ajudaram a fomentar. Engraçado, né? Eu tinha o armário do meu pai em casa com tudo, mas eu fui ouvir mesmo quando os caras começaram a mostrar. Aí quando eles mostraram, eu comecei a recorrer, né, aos CDs do meu pai. Cara, isso é engraçado. Eu vi uma entrevista, acho que foi esses dias, do Bruno Sutter falando que ele encontrou uma vez com o Kiko Loureiro, na época que ele estava no Angra, e falou que ele tinha até que ter um cuidado na época do Angra de criar CDs novos, porque ele falou assim, não, porque o pessoal, se você faz um CD muito distante do estilo, o pessoal fala assim, mas não é mais a mesma banda. E se você faz o mais próximo do estilo, o pessoal fala assim, não, mas, cara, vocês não mudam o estilo. Então, tipo, o público não tem um consenso assim. Mas aí ele também fala nisso assim, a galera que gosta muito de rock, assim, principalmente desses rock clássico, rock mais de motoclube, assim, o pessoal é muito apaixonado, né? O pessoal, tipo, ama muito e odeia muito ao mesmo tempo, né? Então, de repente, esse cara que você encontrou era um cara que, tipo, realmente amava aquilo. Ele, tipo, tinha aquela postura de, não é isso que é bom. O que é bom é o que eu gosto aqui. E o cara evangelizou. Mas até essas pessoas têm uma influência boa na nossa vida, se a gente souber lidar, né? Ele tinha isso também, tinha isso. Ele era muito apegado às ideias dele, assim, das coisas que ele gostava. Qualquer coisa que eu trouxesse apresentar, não, isso aí é muito ruim, né? O que eu gosto aqui é isso. Mas, curiosamente, ele não é o cara conservadorzão do rock. Porque tem aqueles caras que você vai, por exemplo, pra motoclube. Os caras que ouvem Deep Purple, os caras que ouvem Black Sabbath. Né? Uma música nova é mais difícil de você entrar. Sim. Eu tenho uma teoria para isso. Posso falar, não? Por favor, está aqui para isso. Eu acho que quando você é muito novo, você tá vazio. Então, você fica aberto às experiências. E aí você tem aqueles momentos da sua vida que registra aquelas experiências e aquilo é uma trilha sonora daquelas experiências. Perfeito. Só que você vai ficando mais velho, você vai ficando apegado ao passado, que você, em vez de jogar as coisas fora, você fica acumulando. Sim. E aí você tende a ouvir coisas da época que você era uma pessoa mais livre e as coisas encantavam mais. Com certeza. Então, tanto é que, por exemplo, o Black Sabbath lançou um CD aí, sei lá, há uns 10 anos atrás. Um CD novo, relativamente, para um Black Sabbath, né? E não tem o mesmo impacto, por exemplo, que um Paranoid. Não. Porque, cara, o Paranoid marcou aquela época. Sensação de nostalgia, né? Sensação de nostalgia. E hoje você está com uma indústria muito mais difusa. Então, esse CD do Black Sabbath novo pode causar esse efeito, mas vai ser para muito menos gente. E para gente que está começando, talvez, a ouvir metal agora. Né? Então, eu estava pensando nisso esses dias, que eu ouvi o Reload do Metallica. Eu comecei a ouvir Metallica pelo Reload.
que tinha Memories Remain, não sei se você conhece. Sim. E, pô, hoje tu não escuta falar dessa música quando você ouve falar de Metallica. Não, você ouve Black Você ouve o One, você ouve, tipo, as músicas que tipo, são mais clássicos de melódicos, assim, né, deles, né? Exatamente. Eles que começaram, tipo assim, eu não sou fã de Metallica, assim, conheço algumas músicas, gosto de alguma coisa, mas eles começaram como thrash metal, né? Que é a fase que hoje em dia eles não são mais lembrados por isso, que é engraçado da banda. Assim, eles passaram por várias fases e eles não são eles são considerados metal, mas não thrash metal, assim, porque eles foram refinando, colocando melodias, né, dentro da música ali. Os primeiros CDs são bem intensos, né? Bem sujos, né? Acho que eles estavam se descobrindo, estavam passando por um processo natural ali, né? Tudo mais. E aí foi isso. Cara, mas aí eu pensei, né? Quando eu lembrei da Memories Remain, eu falei, cara, eu não escutei mais falar dessa música. Aí eu pensei, pô, vai ver, porque quando eu comecei a ouvir essa música, ela já não era um clássico do Metallica, mas era o que tinha naquela época, tinha acabado de ser lançado. Sim. Então, para mim, ficou como uma coisa clássica do Metallica, porque para mim teve um significado naquela época. Mas para quem conhece a carreira inteira, talvez não seja tanta coisa. Talvez o negócio do Metallica seja lá o Master of Puppets, o Black Album, porque também a parte trash também acho que não ficou tão marcada, mas a fase pop, né? Sim. Muitas aspas. Muitas aspas. O Black Album. Legal você falar isso, assim, porque eu também sou adepto dessa sua teoria aí da parte da adolescência que você falou, de preencher vazio e tudo mais. Eu tendo a achar também, isso eu vi até num podcast, acho que foi num podcast, não sei se foi em algum programa com Wesley Delanogari, que ele é um neurocientista que, cara, tem um canal aí, roda e tal. Acho que a gente já falou até sobre isso antes, né? E ele me explicou uma parada que, assim, de forma intuitiva você sabe, mas ele vai explicando de forma científica que no seu cérebro, conforme você vive experiências, aquilo vai formando camadas sedimentares dentro da sua cabeça, né? E aquilo vai se tornando parte de quem você é.